ampare e nos dê sempre a sua paz. Então, como a gente vai falar disso tudo hoje, eu vou precisar de vocês para a gente fazer um bate-papo, tá bom? Um assunto até bem interessante. Eu vou precisar de um espírito encarnado para ajudar. A gente vai usar também, além do livro dos espíritos, o livro Filosofia Espírita de Miramês. E se alguém tiver no celular aí, pode me ajudar para ler, me ajudar a ler, tá bom? Então, para colocar assim no Google, pergunta número 50, Miramês. Então, a gente vai estar falando sobre o povoamento da Terra e Adão, a questão número 50, onde Kardec questiona: a espécie humana começou de um só homem? É interessante isso, porque a religião em si, principalmente a religião católica, ela vai trazer que nós surgimos do casal Adão e Eva, não é isso? Foram as primeiras raças humanas. É interessante que foi uma pergunta que um pastor evangélico ele fez para o Chico, exatamente essa pergunta no programa Pinga Fogo de 1971. Não sei se tinha alguém nascido já nessa época. Já? Porque a gente vem toda a condição de Adão e Eva ser o início de todo o movimento da Terra. E até mesmo a gente tem o batismo, né? O batismo, você sabe por que a gente era batizado? Todo mundo foi batizado aqui? Sabe por que foi batizado? Porque o pai mandou, né? Porque o batismo era para que a gente ficasse liberto daquele chamado pecado original, não é? Pecado original porque Adão ele transgressou a lei quando desobedece a ordem divina e come a fruta proibida. Então, o primeiro pecado que transfere para toda a humanidade, como a gente parte da ideia de Adão, né? Então a gente já nasceu com o pecado original, então você já nasceu com o pecado, então tem que se batizar por isso. Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da ciência, algumas colocações bíblicas já não perdem o seu sentido, não é? E foi perguntado isso exatamente para o Chico em 71. Ele perguntava assim: olha, o Espiritismo ele distou um pouco daquilo que a gente acredita na Bíblia sobre a questão da reencarnação, né? E o que o Espírito entende de Adão e Eva ser os primeiros povos da Terra, né? Mas é interessante, quando a gente vai ler lá na Gênesis bíblica, no seu capítulo 4, onde vai falar dos 4 seres que povoaram a terra, Adão, Eva e seus 2 filhos, na verdade são os 3 filhos, que são Caim, Abel, Caim e Sete. Então, Abel, Caim e Sete, os 3 filhos de Adão e Eva. Então, vai dizer lá que Caim mata Abel antes do nascimento de Sete. O que é interessante na Bíblia é que ele fala assim: quando Caim matou Abel, ele se foge da face de Deus e vai para uma terra chamada Nod, aonde ele se casa e tem uma grande transcendência. Mas se Adão e Eva foram os primeiros, como que ele vai para uma cidade e casou? Né? O Chico fala assim: então a gente precisa estudar isso. Está um pouco em contradição. Se o início do povoamento da terra era Adão e Eva, não poderia ter uma outra pessoa em outra terra. É incoerente. Vocês concordam? Não é? Então não bate muito quando a gente vai pegar a Gênesis bíblica, não a Gênesis de Moisés. Então tem essa contradição. Então a gente tem que tomar cuidado ao ler a Bíblia, o Velho Testamento, porque se a gente levar ao pé da letra, não vamos ter entendimento. Mas vamos ver o que os Espíritos falam aqui. A espécie humana começou por um só homem? Responde os Espíritos: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra, né? Então não foi nem o primeiro, nem o único que
povoou a terra. Tudo bem, gente? Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Responde os espíritos, mais ou menos. Não, eu ia pedir para vocês lerem a questão 50 do Miramês. É bem interessante. Alguém pode ler? É Mira o quê? Miramês. O primeiro homem. É isso? Questão 50. Primeiro homem, isso. Vamos transcrever aqui a resposta dos espíritos de Allan Kardec. Não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Certamente que não foram Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas figuras apenas simbolizaram as raízes do povoamento da terra. Adão, como germe primitivo, deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva, com os elementos que chegou depois dela, já resfriada, no ponto da fecundação. A Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva na linguagem alegórica, de forma que o tempo pudesse fazer condições para que as devidas interpretações desse texto, como agora a faz a doutrina dos espíritos. Posso continuar? Pode. O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de sua passagem em várias partes da Terra. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. De onde vieram, são segredos que se perdem no tempo. Já conheciam a flora, já faziam casas e viviam da pesca. Reuniam-se em agrupamentos e tinham leis que se asseguravam a harmonia no conjunto. Eram conhecedores da justiça e tinham noção do respeito às outras tribos. O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Foi a sábia natureza quem estruturou o corpo humano, saído da argila abençoada por Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau a degrau. O Cristo, no comando, traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse o homem na plenitude da vida, como prêmio de todos os esforços. E o mesmo Mestre se fez homem para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. Só um minutinho. Olha que interessante como ele está colocando aqui, né? Que Adão é como se ele fosse um tronco de espíritos que sobreviveu a cataclismos como passaram na Terra, e é um tronco, como a gente pode perceber as raças adâmicas. Aí eu sugiro a gente ler o livro Caminho da Luz, que ele vai estar falando que as raças adâmicas deram origem a 4 grandes povos, se eu não me engano, os hindus, os egípcios, os indo-europeus e os israelitas, né? Então, esses espíritos que vieram num processo de degredo, principalmente de Capela, né? Onde Capela, já um planeta extremamente evoluído, mas espíritos extremamente inteligentes, mas perversos, eles são transferidos para a Terra, né? Num processo, aí quem leu os Exilados do Capela também, para iniciar a Terra como um povo, um mundo ainda primitivo, precisando de desenvolvimento, né? Então, Adão não foi o primeiro. Como eu dizia aqui, já existiam outros seres, como nas Américas, como descoberto, vivendo em sociedade, já inteligente,
Então hoje a ciência vai nos mostrar que há 4.000 anos antes, mais ou menos como diz aqui, já tinham outras pessoas. E como no livro dos Espíritos vai dizer que a gente surgiu simples e ignorante, um grande número de espíritos, não é? Então a Terra foi um planejamento divino para que espíritos pudessem aqui iniciar um processo de condição de imoralidade. Então o próprio Cristo, segundo os Espíritos, reuniu 2 vezes nas faces terrenas, falou que até se reuniu no Sol com alguns outros Espíritos crísticos. A primeira vez que o Cristo se reúne foi para a formação do planeta. Então a formação do planeta Terra foi a primeira reunião de Jesus com Espíritos crísticos. E a segunda foi para preparar a vinda dele na Terra. Então foram 2 pontos. Então, espíritos degradados, eles vêm num processo para desenvolver a moral, né? Sendo que eram muito inteligentes, ajudando nesse avanço. Então, a gente vai pegar os povos egípcios extremamente inteligentes, que a gente não sabe nem como é que construiu as pirâmides até hoje, né? Então, só que eles vivem num período e retornam à sua pátria de origem. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Hã? Tudo aqui já deu Exilados de Capela? Não? Caminho da Luz. O Caminho da Luz ele vai falando a origem de cada povo, né? Então vai falar das raças adâmicas, de um processo evolutivo do planeta junto com as suas casas. Beleza? Vamos continuar então essa leitura? Quer continuar? Eu continuo, por favor? A Terra é uma bênção de Deus e a reencarnação é uma misericórdia da luz maior, em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão. Os corpos humanos apareceram qual os corpos dos animais, de todas as espécies, em avalanches, qual aparecem flores e frutos, como trigo na lavoura. Não houve privilégio para que um aparecesse primeiro e dele surgissem os outros. Adão pode ser um tronco de raça com vários outros. O ponto de vida dormiu na terra, certo? O ponto de vida dormiu na terra, esperando o momento propício para acordar e crescer. E foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta. Ao mesmo momento, há muitos segredos a desvendar na face da casa terrena, e eles serão conhecidos na medida em que os homens estiverem preparados para tal. Olha, então ele está vendo aqui que o conhecimento, à medida que a gente vai se desenvolvendo e preparado para entender, a gente vai se desenvolvendo, tanto na questão intelectual como na questão de moralidade, né, que é o principal ponto. Porque até essa questão da condição de Adão e Eva ser os primeiros povos a nascerem na Terra, digamos assim, era aceitável para a época, né? Então, onde veio toda a nossa árvore genealógica. Então, com o desenvolvimento científico, a gente vai entendendo que as coisas já não são mais assim, não é? Mas a gente continua levando os nossos filhos para fazer o batismo, que é diferente do batismo de João Batista, depois que é diferente do João Batista, o batismo que o próprio Cristo veio, como o próprio João Batista dizia: eu batizava na água, Jesus batizará no fogo, ou seja, o fogo da purificação moral. Então muitas vezes a gente não tem nem entendimento porque a gente faz isso, não é? E de uma certa forma a própria igreja hoje vai mudando os seus dogmas, porque não tem muito sentido, não é? O batismo como uma libertação do pecado original.
porque a gente sabe que não tem pecado. O que acontece é um processo de leis, lei de causa e efeito, aonde nós somos responsáveis por todas as ações. Eu não sou culpado por nada que o outro faça, nem ninguém é culpado por nada que eu faço. Aquilo que eu represento como desenvolvimento são responsabilidades, escolhas que eu faço com percurso. Né? A reencarnação, como um processo evolutivo da humanidade, como traz o próprio Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação seria a evolução gradativa da humanidade. Então, numa única encarnação, a gente não vai dar conta de evoluir. Não sou o pessoal de Caçapava, né? Evoluir um pouco mais, né, Flor? Então, é um processo gradativo. Então, você vê que nesses últimos tempos, pegando a década de 50, nós demos um salto no desenvolvimento intelectual muito grande, não é? Que há milhões de séculos a gente ficou estacionado. Então, esse desenvolvimento intelectual deu um salto gigantesco, que chega até a nos assustar, não é? O rapaz está me filmando aqui, parecendo um monte de lugar. Isso não é coisa de doido? É doido, é. Imagina você fala na época, por exemplo, nossos avós, minha avó nasceu em 1918. Você falar um negócio desse, não, isso é bruxaria. Mas para a gente hoje é natural, não é? Então, muitas condições que a gente vai se desenvolvimento, a gente vai compreendendo um pouco dessa inteligência divina que nós não somos capazes de entender ainda, nem o que é Deus, não é isso? Como vai falar na questão 1 do Livro dos Espíritos. Que pergunta que é Deus, ele pergunta quem? Que é Deus? Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, ou seja, é o que eu posso entender. E ainda nós não sabemos tudo sobre doutrina do Espírito. Então a gente foi, à medida que a gente vai conhecendo, desvendando, até mesmo uma questão científica, por isso que Kardec falava, olha, ciência e religião tem que andar junto. A gente vai compreendendo um pouco e desvendando a questão do plano do Espírito. Né? André Luiz, por exemplo, falava em 7 dimensões espirituais, é o que a gente consegue entender. Não é? Então a gente entendia que a gente morria, ia para o céu ou ia para o inferno. A gente tive essa ideia. Céu para quem era bonzinho, inferno para quem era, ou seja, não tinha ninguém que Caçapava, né, Flor? E quem não era nem ruim, então até a pessoa que não era nem ruim, não era muito nem bom. Então ficava no meio, ia no purgatório. Daí tive um problema muito sério, morria criança. E agora? Morreu criança, mas já tinha um pecado original, tadinho, já tinha um pecadinho. Vai para onde? Inventaram o limbo, não é? Então, à medida que a gente está desenvolvendo a ideia de Adão e Eva, de pecado original, de céu e inferno, como condição de espaço físico e sofrimento, ou felicidade, já cai por terra. Não tem muito sentido. Então, o que os Espíritos vai nos falando através das obras de André Luiz? Também do Livro dos Espíritos. Nós vivemos em dimensões espirituais, cada dimensão espiritual adaptada ao nível vibracional do espírito, é o nível evolutivo de cada um. Não é? Por que André Luiz falava em 7 dimensões espirituais? Porque a gente não tem condição de entender, passar disso. Por exemplo, um estudo que está muito avançado, hoje isso é uma transcomunicação instrumental. Né? Então, isso desde a década de 60, 70, já se captava a voz de espírito, até a imagem no computador, na tela de TV. Né? O seu Faria, lá do Centro Espírita Paulo de Tarso, ele já faleceu, tem uma antena até hoje no centro, grandona, para tentar captar a voz de espírito. Ele tentava fazer esses estudos. Né? A Marina Ferreira me deu um monte de fitazinha, não tem nem onde mais ouvir, com captação de voz de espírito, com a voz ainda metalizada. Então, é só a ciência conseguir colocar a frequência do espírito numa fórmula matemática, a gente vai começar a aposentar os médios que a gente conhece hoje.
está querendo falar com teu pai, com tua mãe, está desencarnado, você liga a televisão, coloca na frequência dele, como é que está aí, pai? Está bom aí? Está frio? Não? Então tá bom. E não está muito longe disso, parece loucura, não parece? Mas vai ser uma realidade. Não é? Para a gente conversar nesse negocinho dessa caixinha aqui, não tem que estar na mesma frequência? É uma frequência, é uma onda. O espírito também é uma energia. Captou numa fórmula matemática ali, essa frequência a gente se conecta. Não é? Não faz isso com a mediunidade hoje? Para eu entrar nessa comunicação com o espírito, eu tenho que entrar numa frequência vibracional e a gente vai trocar informação. Então, a gente está avançando num ponto que acho que não demora muito, vamos colocar mais 200, 300 anos, acho que já vai estar encarnado, talvez você já consiga se comunicar assim. Não é? Não precisa ficar esperando a boa vontade do médium. Você quer falar, fala, você não vai no centro hoje, vai estar frio, não vou, nossa, não vou conseguir falar de novo. Por que você não fala com o outro? Porque talvez ele tenha uma sintonia com esse, então não está dando conta. Né? Então a gente começa a entender esse processo e a gente vai avançando ainda mais. Tudo bem, gente? Está muito doido o que eu estou falando? Então, depois vocês procuram transcomunicação instrumental, é verdade, viu, gente? Vamos para a próxima pergunta? A gente começa, a gente for pegar um monte de informação, a gente não sai nem da primeira. Pergunta de número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? O Espírito responde, mais ou menos, na que assinalais aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Daí tem um comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certo país após alguns grandes cataclismos que em épocas diversas perturbaram a superfície do globo e veio a ser o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Né? Então ele está falando que pode ser um desses espíritos que sobreviveu a um cataclismo, como aconteceu com a extinção dos dinossauros. Então existia já um homem nessa época, mas foi uma sobrevivência que gerou grandes troncos, como a gente falou, egípcios, hindus. Né? Por exemplo, é chatinho estudar esse negócio, porque você pega o caminho da luz, não é um livro para você ler e falar, nossa, que gostoso, é um livro chato de ler. Você lê uma frase, você tem que pescar outro livro, meu Deus, de onde que é isso, que coisa doida. Então é um estudo, principalmente nesse início do livro dos Espíritos, que a gente tem que ter assim, um pouquinho mais de buscar mais profundamente algumas informações, porque senão parece que é um negócio meio estranho. Então ele continua dizendo assim, as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatado muito tempo antes de Cristo, tenham se cumprido em alguns séculos. Se o homem não estivesse sobre a terra, senão depois da época assinalada para a existência de Adão, alguns consideram, e com muita razão, Adão como um mito ou uma alegoria personificada às primeiras idades do mundo. Né? Vamos falar sobre as diversidades das raças humanas, questão 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas sobre a Terra? Responde os Espíritos: do clima, da vida e dos costumes. O mesmo ocorre com dois filhos da mesma mãe, que educados um longe do outro e diferentemente não se assemelham em nada quanto ao moral. Então ele está dizendo aqui, as diferenças ocorrem de cada espírito, de cada região, é porque o clima interfere, cultura interfere. Ele fala, é tão fácil de entender que sobre o mesmo lar os espíritos são diferentes, não é? Não temos isso em casa? Mamãe com 3 filhos educados na mesma escola, mesmos professores, são diferentes uns dos outros? Por que são diferentes? Eles nasceram naquele momento dessa encarnação? Não. Eles
é um espírito que está trazendo algumas bagagens, né? Que ele vem a essa nova encarnação viver outras experiências, mas ele já traz algumas experiências. Então, por isso são diferentes. No nosso próprio país, que o nosso Brasil é um país continental, cada região não tem traços físicos diferentes, culturas diferentes, jeito de falar diferente, não é? Você pega o pessoal do Rio, tem um jeito de falar diferente. Pega nós de Taubaté, nós fala porta, né? Pega o Nordeste, fala de outro jeito, características diferentes. Então é muito difícil de entender isso, não é? Mas apesar dessas características de regiões, o espírito é único. Ele vem, nasceu simples e ignorante, ele vai passar por experiências em várias culturas, em várias regiões, para chegar nesse processo de espírito puro. Está meio chato? Vocês já pensaram nisso? Que a gente já nasceu em vários lugares? Então, cada cultura. Então, o preconceito não existe, porque se for pegar hoje, tem até alguns cientistas tirando sangue para pesquisar o DNA, para entender a região que você nasceu. Você pode vir da África, Europa, nesses primeiros povos, você vai sair desse tronco, dos egípcios, dos hindus, dos indo-europeus. Então, esse foi o tronco da humanidade, né? Da questão física. Mas o espírito, ele não é de um determinado lugar, não é? Porque o Cristo já falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós vamos estagiar de acordo com a experiência do espírito, o estado evolutivo do espírito, no mesmo planeta em que nos acolhe de acordo com a nossa vibração. Então ainda vivemos num planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, né? Então eu acredito que no planeta Terra não temos espíritos ainda superiores, de mundos elevados. Alguns espíritos missionários, já de planetas regenerados, vêm nos auxiliar para o avanço da humanidade. Alguns espíritos se destacam pela bondade. Quem são? Mais ou menos, lembra de alguns? Chico Xavier. Chico Xavier é um deles, tem mais? Divaldo? Irmã Dulce. Maria Tereza. Quais são as características desses espíritos que vocês falaram? Oi? Gandhi, Buda. Esses Buda, por exemplo, vieram antes de Cristo, eles vieram fazer até uma preparação. No próprio livro dos Espíritos falam que existiram dois espíritos que até antecederam a filosofia espírita, que eram Sócrates e Platão, não é? Qual é a característica, por exemplo, do espírito como Chico, Irmã Dulce? O que caracteriza esses espíritos? Uma vida dedicada a ajudar o próximo. Uma vida dedicada a ajudar o próximo. Era materialista? Não. Então, não tinha nem um pouco de preocupação com a questão material. Poder ofuscava seus olhos? Fama? Vocês já assistiram o Pinga Fogo, 71? Já assistiram, gente? O programa Pinga Fogo? A postura do Chico, a forma como fala, é diferente. Ele não está preocupado com fama. Irmã Dulce, gente, você não está preocupado. Eram conhecidos, mas tinham um comportamento que estavam preocupados num auxílio ao próximo, uma evolução. Então, espíritos renascem para nos auxiliar. Falei, nossa Senhora, agora morreu tudo já, o que nós vamos fazer? Mas não renascem outros? Renascem. O próprio Chico falou que Emmanuel já está aí, não é? Eu vejo até o Papa Francisco também como uma boa pessoa. Sim, tantos outros. Você vai ver só as características, mas Jesus já falava, como que você entende esses espíritos? Pelo que produz, conhece o fruto, a árvore pelo fruto que produz. Então são espíritos que estão numa visão
de evolução bem acima. Né? Você vê que não tem vaidade. É diferente daquilo que no livro dos Espíritos nos classificam como espíritos de terceira ordem, que ainda é o grande número que povoa o número de provas e expiações, onde a matéria se sobrepõe ao espírito, não é? Então, quando o espírito vem no planeta, por exemplo, a gente vem num processo ou expiatório ou provatório. Como é que eu sei quando o espírito está fazendo um processo de expiação? Como é que você entende isso? Difícil aceitar a prova. Oi? Difícil aceitar a realidade. Que expiação? Você vai viver uma experiência dolorida, né? No qual o outro, você já fez com que o outro passasse. Você vai ter que expiar aquela situação. E a aprovação? Ele vem para provar, não é isso? Ele vem nascer no meio, ele se prepara no momento da erraticidade. A erraticidade é o intervalo de uma encarnação e outra, onde o espírito está se preparando. Por exemplo, ele tem uma tendência à desonestidade. Então, ele vai se preparar nesse momento da erraticidade, trabalhando a sua condição moral. Então, ele precisa provar isso. Então, ele vai renascer na Terra, num lugar onde a tendência a ser desonesto fica muito facilitado para ele. Por exemplo, política, onde tem dinheiro e poder nas suas mãos, não é? Ou no trabalho, onde você tem oportunidade de lesar o outro, talvez sem que o outro perceba. Então, você vem para provar. Daí você não dá conta, retorna tudo de novo. Provou, não deu certo, meu filho? Volta agora para expiar. Você lesou, sabe? É por isso que o processo reencarnatório, as experiências são variadas em encarnações. Por quê? Porque você se prepara, você vem para provar, você não dá conta. Daí você tinha um problema com algo, você se prepara. No plano espiritual, fala, eu preciso voltar. O seu protetor fala assim, não volta não, filho. Você espera mais um pouco, você não dá conta. Né? Então você tem que se preparar até ter a percepção, agora você pode voltar. Agora você dá conta. Você vai renascer no meio onde está todo mundo bebendo. Aí você vai ver se vai conseguir. Suicídio, mesma coisa. Não é? Você vai renascer numa condição onde você vai superar a si mesmo. Até você dar conta. Lembra daquele caso que o Chico contava? Como a gente tem que ter um olhar espiritual sobre aquilo que a gente está vivendo. Chegou uma mãe dizendo para o Chico, trouxe o filho nos braços, Chico, por que esse castigo de Deus para mim? Não estou entendendo, Chico. O filho só tinha os troncos, cabeças, sem braços, sem perna. O que ele vai fazer sem mim? Ele não come sozinho, ele não bebe sozinho, ele não faz nada sozinho. Você vai me dizer que isso não é castigo? Então Emmanuel vem trazer ao Chico 4 reencarnações desse espírito. Eu falei, não, filho, isso não é castigo, isso é bondade de Deus. E a mãe se revolta. Eu vou te dizer 4 reencarnações desse espírito, do teu filho hoje. Ele é suicida. Quando numa encarnação ele, tudo perfeitinho no seu corpo físico, ele atravessava uma ponte na sua cidade natal e pulava. Então vieram algumas outras reencarnações, porque ele precisa ficar, ele não podia sair da vida antes, ele tinha que ficar. Então ele veio sem pernas. Mas eu não sei, ele ficava dentro de roda, ele dava um jeito com as mãos pegar e pular ainda.
E sempre pulava. A única forma de ele ficar na vida física espiando era vir sem braço e sem perna. A providência divina faz com que ele viva a experiência na carne e viva até o último instante onde o desencarne passa a ser natural. Se eu olho essa situação com os olhos físicos, há revolta. Quando eu começo a entender o espírito como aquele que está passando por diversas fases evolutivas, eu posso ter uma compreensão. Por isso que a doutrina do espírito é consoladora de dores que a gente não compreende. Amplia a visão a trazer um entendimento sobre o porquê o espírito renasce em algumas condições, necessidades físicas e também humanas. Não é castigo, é providência divina. Aquela mãe sai do Chico amando ainda mais seu filho e agradecendo porque através dela ela pode dar a possibilidade desse espírito expiar tudo aquilo que precisava. Então, quando a gente começa a entender, gente, essas histórias é extraordinária para entender o processo reencarnatório. Se vocês conhecerem as casas do André Luiz em São Paulo, acredito que vocês já ouviram falar das casas do André Luiz. Recebe sua gente extremamente deformada. Como uma pessoa são aberrações da natureza que você não entende o nível de deficiência com que eles cuidam com extremo amor. Que a gente não imagina. Somente os processos reencarnatórios. Tem um caso que o Divaldo fala de alguns espíritos que eram torturadores. Gente, para estudar a encarnação é extraordinário para entender os porquês. Então a gente está num caminho e o planeta Terra está passando por uma fase de transição. O que aconteceu com Capela, de espírito extremamente inteligente, precisa voltar do espírito primitivo como a Terra, vai acontecer com a Terra também. Nós chegamos a um pico de inteligência extraordinária, que a cada dia inventa um negócio que você não entende, não é? Agora, de um cunho moral, muitas vezes, nem sempre a gente vai entender. Eu sempre gosto de trazer, por exemplo, o exemplo do Dr. Robert Oppenheimer, que ali ele descobre a fusão de um átomo de hidrogênio para a medicina nuclear extraordinária, mas foi o construtor da primeira bomba atômica. Então, um nível intelectual gigante, mas de uma moral baixa. Então, ele vai precisar reencarnar, se não muda o comportamento, em espíritos primitivos, como a Terra um dia foi. Não é? A receber espírito, por exemplo, como Adolf Hitler, que alguns espíritos falam que ele, um país prisão, que eu não lembro agora, não sei se já leram sobre isso. Então, é a lei. E a lei serve tanto para o planeta Terra como qualquer parte do universo. A lei divina é a mesma. Tudo bem? Então, lição para casa. Começar a ler o caminho da luz. Eu falo para vocês que é um livro chato de ler. Se ler 2 páginas eu tenho vontade de parar, porque o romance é mais gostoso, mas para estudar tem que ser, né? Para tentar entender se gostar desse assunto. Tudo bem, gente? E agora, Rosana, o que a gente faz?